O grande sábio Maitreya queria descrever as atividades piedosas dos reis. O rei Utanapada tinha duas rainhas, chamadas Suniti e Suruchi. Suruchi era muito mais querida pelo rei. Suniti, cujo filho chamava-se Dhruva, não era sua favorita. Priyavrata era o primeiro filho de Swayambhuva Manu, e Utanapada o segundo. Mas o grande sábio Maitreya começou a falar imediatamente de Dhruva Maharaj, o filho de Utanapada, porque Maitreya estava muito ansioso por descrever atividades piedosas. Certa vez, o rei Utanapada acariciava Uttama, o filho de Suruchi, tendo-o sentado em seu colo. Embora Dhruva Maharaj também tentasse subir ao colo do rei, este não o acolheu muito bem. Enquanto o menino, Dhruva Maharaj, procurava subir ao colo de seu pai, Suruchi, sua madrasta, ficou com muita inveja da criança e, cheia de orgulho, pôs-se a falar de modo a ser ouvida pelo próprio rei. O rei, evidentemente, tinha afeição igual por ambos os filhos, Uttama e Dhruva, de modo que sentia-se naturalmente inclinado a ter Dhruva, bem como Uttama, em seu colo. Mas devido a seu favoritismo por sua rainha Suruchi, ele não pôde acolher Dhruva Maharaj, a despeito de seus sentimentos. Suruchi compreendeu o sentimento do rei Utanapada e, por isso, cheia de orgulho, ela passou a falar sobre a afeição que o rei tinha por ela. A rainha Suruchi disse a Dhruva Maharaj: "Meu caro menino, tu não mereces sentar-te no trono ou no colo do rei. Certamente também és filho do rei, mas por não teres nascido de meu ventre, não estás qualificado para sentar-te no colo de teu pai." A rainha Suruchi muito orgulhosamente informou a Dhruva Maharaj que ser filho do rei não era a qualificação para sentar-se no colo ou no trono do rei. Ao contrário, este privilégio dependia de nascer do ventre dela. Em outras palavras, ela indiretamente informou a Dhruva Maharaj que, embora tivesse nascido do rei, ele era considerado um filho ilegítimo porque havia nascido do ventre da outra rainha. Meu caro menino, não estás ciente de que não nasceste de meu ventre, mas de outra mulher. Portanto, deves saber que tua tentativa está condenada ao fracasso. Estás tentando satisfazer um desejo que é impossível de ser realizado. O pequeno menino Dhruva Maharaj tinha afeição natural por seu pai e não sabia que havia uma distinção entre suas duas mães. Esta distinção foi apontada pela rainha Suruchi, que o informou de que, como ele era uma criança, não compreendia a distinção entre as duas rainhas. Esta é outra afirmação do orgulho da rainha Suruchi. Se desejas realmente elevar-te ao trono do rei, então terás de submeter-te a rigorosas austeridades. Antes de mais nada, deverás satisfazer Narayana, e depois, quando fores favorecido por ele, devido a tal adoração, terás de nascer da próxima vez do meu ventre. Suruchi tinha tanta inveja de Dhruva Maharaj que indiretamente pediu-lhe que mudasse de corpo. Segundo ela, primeiro ele teria de morrer, depois obter seu próximo corpo dentro do ventre dela, e somente então seria possível que Dhruva Maharaj ascendesse ao trono de seu pai. Assim como uma serpente, quando golpeada por uma vara, respira muito pesadamente,
Dhruva Maharaj, tendo sido golpeado pelas ásperas palavras de sua madrasta, começou a respirar muito pesadamente devido à grande ira. Ao ver que seu pai mantinha-se calado e não protestava, ele imediatamente deixou o palácio e foi ter com sua mãe. Quando Dhruva Maharaj encontrou-se com sua mãe, seus lábios tremiam de ira e ele chorava de causar dó. A rainha Suniti imediatamente pegou seu filho no colo, enquanto os residentes do palácio, que tinham ouvido todas as palavras ásperas de Suruchi, relataram tudo com pormenores. Assim, Suniti também ficou muito pesarosa. Este incidente foi insuportável para a paciência de Suniti. Ela começou a arder como que num incêndio florestal, e em sua aflição tornou-se como uma folha queimada e ficou a lamentar. Conforme ia se lembrando das palavras de sua co-esposa, seu brilhante rosto de lótus enchia-se de lágrimas. E então ela falou: Meu querido filho, não desejes nada de inauspicioso para os outros. Todo aquele que inflige dor aos outros, sofre ele mesmo esta dor. Tudo o que Suruchi falou é verdade, porque o rei, teu pai, não me considera sua esposa ou sequer sua criada. Ele envergonha-se de aceitar-me. Portanto, é um fato que nasceste do ventre de uma mulher desventurada e cresceste alimentando-te do seio dela. Embora muito duro de ouvir, é verdade. Portanto, se desejas realmente sentar-te no mesmo trono que teu meio-irmão, Uttama, então abandona tua atitude invejosa e imediatamente procura executar as instruções de tua madrasta. Sem mais demora, deves ocupar-te em adorar os pés de lótus de Deus. Tão grandiosa é a suprema personalidade de Deus, que simplesmente adorando seus pés de lótus, teu bisavô, o Sr. Brahma, adquiriu as qualificações necessárias para criar este universo. Embora seja não nascido e o líder de todas as criaturas, ele está situado naquele posto elevado por causa da misericórdia de Deus, a quem mesmo grandes yogis adoram, controlando a mente e regulando o ar vital, prana. Suniti citou o exemplo do Sr. Brahma, que era bisavô de Dhruva Maharaj. Embora o Sr. Brahma também seja um ser vivo, através de sua penitência e austeridade, ele adquiriu a posição elevada de criador deste universo, pela misericórdia do Senhor Supremo. Para termos êxito em alguma tentativa, precisamos não somente submeter-nos a rigorosas penitências e austeridades, mas também depender da misericórdia da Suprema Personalidade de Deus. Esta indicação fora dada a Dhruva Maharaj por sua madrasta e agora ficava confirmada por sua própria mãe, Suniti. Suniti informou a seu filho: teu avô, Swayambhuva Manu, executou grandes sacrifícios com distribuição de caridade e, deste modo, com fé e devoção inquebrantáveis, adorou e satisfez de Deus. Agindo dessa maneira, ele obteve o maior sucesso em felicidade material e, depois disso, atingiu a liberação, a qual é impossível de alcançar, adorando os semideuses. Meu querido filho, deves também refugiar-te na Suprema Personalidade de Deus, que é muito bondoso com seus devotos. As pessoas que buscam liberação do ciclo de nascimentos e mortes refugiam-se sempre aos pés de lótus do Senhor, em serviço devocional. Purificando-te mediante a execução da ocupação a ti designada, simplesmente situa a Suprema Personalidade de Deus em teu coração, e sem te desviares por um momento, ocupa-te sempre a serviço dele. A instrução de Suniti, a mãe de Dhruva Maharaj,
destinava-se realmente à satisfação de seu objetivo desejado. Portanto, após deliberada consideração e com inteligência e determinação fixa, ele deixou a casa paterna. O grande sábio Narada ficou sabendo desta notícia e, compreendendo todas as atividades de Dhruva Maharaj, ficou maravilhado. Ele aproximou-se de Dhruva e, tocando a cabeça do menino com sua mão plenamente virtuosa, falou o seguinte: quão maravilhosos são os poderosos kshatriyas! Eles não podem tolerar sequer uma leve ofensa contra seu prestígio. Imagina só, este menino é apenas uma criança. Todavia as palavras ásperas de sua madrasta tornaram-se insuportáveis para ele. Meu querido menino, não passas de uma criança, cujo apego é a folguedos e outras frivolidades. Por que te deixaste afetar por palavras que feriram tua honra? Se sentes que tua honra foi ferida, ainda assim não tens motivo para insatisfação. Esta classe de insatisfação é mais um aspecto da energia ilusória. Todas as entidades vivas são controladas por suas ações anteriores, e por isso existem diferentes variedades de vida, de gozo ou de sofrimento. O processo de Deus é deveras maravilhoso. Quem é inteligente deve aceitar este processo e contentar-se com qualquer coisa que venha, favorável ou desfavorável, por sua vontade suprema. Agora, resolveste te submeter ao processo místico de meditação, de acordo com a instrução de tua mãe, simplesmente para alcançar a misericórdia do Senhor. Porém, na minha opinião, tais austeridades não são possíveis para nenhum homem comum. É muito difícil satisfazer a suprema personalidade de Deus. Sri Narada Muni está testando Dhruva Maharaj para ver quão determinado ele está em prosseguir no serviço devocional. Por esta razão, meu querido menino, não deves esforçar-te, por isso não lograrás o sucesso. É melhor que vás para casa. Quando estiveres crescido, pela misericórdia do Senhor, obterás uma oportunidade de executar estas realizações místicas. Poderás, então, dedicar-te a este processo. Dhruva Maharaj disse: meu querido senhor Naradaji, para uma pessoa cujo coração está perturbado pelas condições materiais de felicidade e aflição, tudo o que tão amavelmente acabastes de explicar sobre como atingir a paz de espírito é de certo uma excelente instrução. Mas, quanto a mim, estou coberto pela ignorância, e esta espécie de filosofia não toca meu coração. Meu querido senhor, sou muito insolente por não aceitar vossas instruções, mas a culpa não é minha. Devo isto ao fato de ter nascido em família de Kshatriyas. Minha madrasta, Suruchi, trespassou-me o coração com suas palavras ásperas. Portanto, vossas valiosas instruções não penetram em meu coração. Ó Brahmana erudito, meu desejo é ocupar uma posição mais elevada do que qualquer posição já atingida dentro dos 3 mundos por qualquer pessoa, mesmo por meus pais e avós. Por favor, fazei-me o obséquio de aconselhar-me sobre um caminho honesto a seguir, pelo qual eu possa alcançar a meta de minha vida.